Agora uma overdose de espaço aqui na Nacional. É Espaço Arte falando de espaço ao tempo. Dessa relação do espaço com o tempo, do tempo que passa e você deixou de fazer alguma coisa ou fez e não foi pra frente. Enfim, tudo isso misturado e junto aqui com Oswaldo Amorim, meu queridíssimo músico que a gente acompanha desde que a gente é profissional de rádio aqui em Brasília. E tem a sorte de receber a visita do Oswaldo para falar dos projetos, dos N projetos que o Oswaldo entra, né? E agora esse é mais um deles. Espaço ao Tempo. O filhote nasceu, nossa, vocês devem estar... Eu acho que a ficha nem caiu, hein, Oswaldo Amorim? Chega mais. Ô, Giovanni, prazeraço estar aqui. Quantas vezes já estive aqui nesses estúdios, adoro. Sempre está aqui na EBC, bom demais. Obrigado por nos receber. E esse Espaço ao Tempo, você disse tudo. Realmente, coisas que deveriam ter feito no passado, que o tempo passou, teve um espaço, será que foi tarde, será que não foi? Não. Isso, acho que tudo vem do tempo certo, né? Mas a gente começou lá atrás esse grupo, é um quarteto formado pelo Paulo André Tavares, Daniel Baker, Paulo Marques e eu. E a gente começou a tocar em 94. Você vê que já são 24 anos. E a gente chegou a gravar um CD na época que nunca foi lançado. Gravamos outro CD 20 anos depois também que não foi lançado por incompetência, porque cada um tem um monte de trabalho. E finalmente esse DVD... gravar é fácil, lançar é um negócio, né, meu irmão? Então tá assim, tava tudo registrado, lindo, mas os DVD veio finalmente para... É um registro desse trabalho que durou muitos anos, de grandes amigos, composições próprias, todo DVD, todo autoral esse DVD, com arranjos nossos, né, a produção do Lautaro, executivo do Lautaro e do Daniel. Foi um projeto super bonito. Foi gravado ao vivo lá na Casa Thomas Jefferson em 2016 e chegou agora esse mês. Tá aí, fresquinho mesmo. Oswaldo Amorim, são muitos assuntos aqui, mas me chamou a atenção o que está escrito na divulgação de vocês, que é o seguinte: legítimo e sincero retrato sonoro de 22 anos, né? E aí, do que você falou. Claro. De histórias musicais e de histórias entre amigos e que uma coisa se mistura com a outra, né? É verdade. Isso é muito forte, né? Sim. Um retrato sonoro. É um retrato sonoro, essa percepção, exato. Né? Esse foi até um texto que a gente fez e realmente é fiel ao que a gente sente, né, em relação a esse trabalho. Porque foi um registro não só da música, mas é um registro da nossa história e da nossa amizade, né? Porque além de grandes músicos, somos grandes amigos. Todos aqui, eu, PA, Baker, Paulinho, então virou um registro mesmo da nossa trajetória, da nossa história, da nossa amizade e do nosso som. E a gente colocou 22 anos porque foi gravado há 2 anos atrás, né? E o primeiro show que a gente fez foi em 96, com esse formato de quarteto, no Clube do Choro, que foi a primeira vez que teve banda no Clube do Choro. O Clube do Choro está recém-inaugurado, tudo naquela época, e era mais voltado para o esquema tradicional do choro, bandolim, cavaco, pandeiro, e foi a primeira vez que teve uma banda no Clube do Choro. Eram rodas de choro, e foi a primeira vez que teve mesmo teclado, bateria, violão e guitarra com PA, baixo elétrico e acústico comigo. Que hoje é tão comum. E que hoje é muito comum. Mas esse quarteto foi o primeiro show lá do Clube do Choro com essa formação não tradicional do choro, né? Foi interessante, Oswaldo, você falar em Clube do Choro, porque toda essa história, né, esse retrato sonoro desse quarteto começou na Escola de Música de Brasília. Exatamente. E culmina com esse show de lançamento nesta quarta na própria escola, né? É verdade. É tudo... tem uma simbologia muito forte. Exato, e a gente nem pensou, foi acontecendo naturalmente, que como a gente gravou na Thomas Jefferson, a gente queria lançar na Thomas Jefferson até como agradecimento pela Thomas ter cedido o espaço, na figura do Luiz Carlos Costa, que realmente é um grande incentivador da arte, da música aqui em Brasília, mas por falta de... O Paulo André está morando no Rio de Janeiro, e a gente não conseguiu se programar a tempo, com o negócio de agendas, as minhas, do Baker, Paulinho e PA, da gente fazer na Thomas esse mês. A gente queria fazer esse mês agora. E aí a Escola de Música veio, abriu as portas, que todos nós somos professores de lá, o PA já aposentou, a gente se conheceu lá, eu ainda como aluno do PA, isso é muito legal, o Baker, né, como aluno, o Paulinho como aluno e professor, que ele foi fazer um curso de verão e acabou
dando aula lá, e o PA como professor já de muitos anos. Tinham né? 2 alunos e 2 professores, Dois professores que se conheceram. Exato, e começaram o grupo, isso em 94. E em 96 vem esse primeiro show oficialmente, que a gente acompanhava cantoras com esse quarteto. A gente acompanhou... Tinha o nome o quarteto? Não, né? porque a gente começou a ter essa formação acompanhando. O PA era muito requisitado, e ele chamava, no caso, a mim, o Baker e o Paulinho, para fazer a banda base das cantoras. Então ele começou Quem a usar era, por exemplo? a Mirla Muniz, a Muriel Tab. Fizemos até o lançamento do DVD dele com a Muriel, do CD na verdade, dele com a Muriel Tab, a Anice, que era ex-mulher do PA, e vários outros trabalhos o PA chamava a gente para fazer. Então, aí começou a tomar gosto, aí o Rap convidou ele para fazer um show no Clube do Choro. Eu falei, pô, tô tocando com uma garotada aí, e foi assim que nasceu o quarteto. O Oswaldo Amorim tem cara de garoto até hoje, imagina na época, né? Era um menino, rapaz. Quase que pedi autorização, você não tem idade para entrar aqui não, meu irmão. Era um menino, mas PA, figura maravilhosa. Oswaldo, você tocou num ponto que eu ia obrigatoriamente falar, que era o seguinte: cada um, né, na sua função ali no quarteto, você no caso no contrabaixo, no acústico e no elétrico. E no elétrico, né? Exato. E sem puxar nenhum saco, que a gente não é disso aqui, mas eu queria agora um depoimento sincero, uma resposta de como é hoje, né, nesse alto do profissionalismo que você está. Você sabe que você se tornou referência no instrumento, pelo menos aqui em Brasília. A gente brinca muito, porque a gente recebe músicos aqui todos os dias, e não raro, a coisa mais comum do mundo tem a categoria dos onipresentes, que a gente brinca e que vocês próprios brincam, né? Todo mundo brinca. Misael Barros, bateria, contrabaixo Oswaldo Amorim, tem os caras, Valerinho Xavier, tem os caras que tocam com todo mundo, não porque querem aparecer, não é porque... porque amam o que fazem, outro porque fazem muito bem, e tem humildade, um jogo de cintura bacana, amigo de todo mundo, enfim, são vários fatores que formam com que vocês se tornem, sim, referências aqui em Brasília. Como é que é para você ser a referência do contrabaixo, uma das principais ou a principal hoje? Pô, Giovanni, agradeço as palavras aí, a deferência. Mas Não, cara, a gente é um reconhecimento de um trabalho, né? Eu fico muito feliz assim com as tuas palavras, e às vezes quando ex-alunos meus eu vejo eles alçando voos aí até internacionais, grandes músicos que passaram por mim como alunos, e eu fico muito feliz assim. E o fato de eu ser tão requisitado comprova também que meu esforço, a minha dedicação, abdicar de tanta coisa na minha vida que eu abdiquei em prol da música, valeu a pena. Isso a gente vê que, pô, valeu a pena. Eu me lembro quando eu fui estudar lá fora, eu ganhei uma bolsa da CAPES. Você ficou 4 anos em Nova York, né? Quase sim, 4 anos e 9 meses. E eu fui... Rapaz, eu tinha uma vida tão boa aqui. Eu morava bem, estava tocando com todo mundo já na época, em 97. E, assim, dando aula, tava aula temporário na escola de música, e pintou essa oportunidade para lá. E Nova York a gente pensa assim, glamour, nada, bicho, é uma relação lascada, cidade cara, barulhenta, um inverno rigoroso ao extremo, carregando baixo na neve, para cá e para lá acústico, que é pior ainda, amplificador, descendo escada, um pouco de solidão, solidão, descendo escada de metrô com baixo acústico, tudo, bicho, era uma relação, mas eu falava, não, isso aqui, eu vou colher frutos disso, é uma experiência que eu tenho que viver, vai ser muito bom. E foi. Depois, por obra do destino, eu não fiquei em Nova York por conta do World Trade Center, né? Eu morava lá, teve aquele ataque às Torres Gêmeas, fiquei de janeiro de 98 a setembro de 2002. E aí, aquele clima, exatamente, cara. Aí meu pai faleceu no mesmo mês, quase, do World Trade Center. E eu fiquei em muita depressão lá em Nova York. Eu nunca tive depressão, eu fiquei 1 ano deprimido em Nova York. Aí o Carlinhos Galvão, que era o antigo diretor da escola de música, me liga pela 2ª vez para me convidar para dar o curso de verão em Brasília, de baixo. Isso era 2001. Que era no começo do ano, né? Isso era em 2001. Falei assim, Carlinhos, eu não posso sair dos Estados Unidos agora, mas no ano que vem eu topo. Aí em 2002 ele me ligou de novo. Eu estava
convalescendo de uma cirurgia de hernia inguinal que eu fiz lá em Nova York, sem tocar. Bicho, ele me liga: Oswaldo, o que você acha? Você pode dar o curso de verão esse ano? Eu falei assim: Carlinhos, esse ano eu posso. Isso para 2013. Eu falei assim: então vem antes e faz o concurso para a escola de música, a gente precisa de você aqui. Foi isso que me fez largar Nova York. Eu vim para cá, fiz o concurso, passei e nunca mais voltei para Nova York. Então você é louco, porque eu tocava com todo mundo lá também, viajava, turnês, fazia vários trabalhos autorais de americanos, né? Ou seja, tocando jazz, que é coisa rara. Com o pessoal de... Gravei vários discos lá, então assim, eu estava muito inserido no mercado, porque eu fiz uma especialização 1 ano lá com uma bolsa da CAPES, do Ministério da Educação, e depois eu consegui uma bolsa da Manhattan School of Music para fazer um mestrado. Foram mais de 2 anos. Com isso eu conheci muita gente, abri o meu leque de trabalho, toquei de tudo, afro-cubano, jazz. Mas a gente está saindo já do viés, né? Mas é porque você falou. E vim para Brasília e comecei essa outra atividade além do músico, que é ser professor, que me realiza muito. Eu falo que se ser músico e professor é que me realiza de fato. Só uma delas eu acho que eu ficaria incompleto. Maravilhoso, Oswaldo. São muitas histórias, né? São, rapaz, desculpa aí que até eu me enveredei e lembrei. Tá maravilhoso. DVD Espaço ao Tempo vai ser lançado nesta quarta-feira na Escola de Música de Brasília. Entrada franca, só chegar. É só chegar, 18 horas nessa quarta, 18 horas, lá no auditório Carlos Galvão, que é o TCG, que é bem ali na entrada mesmo. 18 horas, gente, ou seja, 6 da tarde ou 6 da noite, como preferirem. Oswaldo, eu queria que você citasse novamente os integrantes do quarteto e como é que vocês fizeram. Eu li aqui, mas eu quero que você conte. Como é que vocês intercalaram aí esse repertório? Todo mundo compõe, né? Todo mundo compõe. O Paulo Marques, ele não compõe, mas ele ajudou muito nos arranjos, a conceber os arranjos, a formatar as músicas. Então, ele também tem participação fundamental, não só como baterista, mas na concepção das levadas, dos arranjos, de tudo. Paulo Marques é baterista titular do projeto. Do projeto. Que quem vai tocar nessa quarta é o Dênio, porque o Paulinho teve um problema, ele está em Portugal, teve que fazer uma viagem por conta do pai dele. E o Dênio é o que vai estar substituindo, que fez parte da produção executiva do projeto e vai estar substituindo nessa quarta de tudo, o Paulinho. E o Baker, grande produtor, pianista, tecladista, tem várias músicas do Baker, tem composições do Paulo André. A gente vai tocar um pouco das nossas composições e vamos também tocar coisas que a gente tocava, como Mulher Rendeira, que é um arranjo belíssimo do PA, e outras coisas também. Tem as 12 do DVD, mas tem mais. Isso. A gente não vai, por conta do Paulinho não estar aqui, a gente vai fazer metade do DVD e colocar outras músicas também que são conhecidas das pessoas e que a gente tocava muito com o quarteto. Quantas são as suas, Oswaldo Amorim? Eu sei que Belo Horizonte é sua. São 4 músicas minhas aí nesse DVD. São 3 do Paulo André e 5 do Baker. Baker estava na fase de muitas composições, a gente aproveitou essa fase dele. Eu acho que também pro pianista, né? Acho que facilita, né, a composição, né? Na verdade, a gente também tem muitas composições, só que eu estava gravando meu CD solo, o PA também estava numa outra produção, então a gente salvou algumas músicas. Todo mundo estava mais enrolado do que o Baker. Como sempre. Não, mas o Maracatu? Maracatu é do Baker. É do Baker, é um tema muito legal. Atenção, né? O nome. Né? Maracatu é do Baker. E que é bacana isso, né? Colocar também, chamar, abrir o leque para a riqueza, diversidade sonora do Brasil, né? E aí, então, esse é um retrato também estilístico. Você tem de tudo aí. Você tem baião, você tem maracatu, você tem samba. Tem um samba meu que foi feito por Toninho Horta, que é na Horta do Tom. Você tem balada, tem ternário, tem toada. Tem uma toada que eu fiz também, que é Despedida. Tem um rock muito legal do PA, que é Kid Tombo, que é um rock meio brasileiro, meio samba, né? Eu li a história do Kid Tombo. Foi a primeira, é a música mais antiga do DVD, né? Exatamente. Por causa do filhinho dele. Do filho dele que vivia caindo, Gustavo, vivia levando tombo. Aí ele fez Kid Tombo em homenagem ao filho. Ao invés dele levantar o filho, ele apelida o filho, né? O Kid Tombo, levanta aí, menino. É bem PA. Mais ou menos isso. PA que eu acho que tem
sem querer fazer, né, competição entre os amigos, mas acho que deve ser o que mais tem histórias contigo, até porque vocês moramos juntos, né? Exatamente. O PA foi para Nova York, fez o mestrado que eu estava lá, e a gente tocou muito lá. E foi daí que nasceu o nosso duo, né? Porque a gente estava tocando muito junto em formato de duo lá também, e voltamos para o Brasil na mesma época, final de 2002, e aí iniciamos em 2003 o duo na Thomas Jefferson, com um show a convite do Luiz Carlos lá. Foi ali que surgiu o duo, que era Na Estrada, que foi o nosso CD. E agora a gente retomou com o quarteto. O duo virou um quarteto novamente. O duo se reinventou. Mas está aí, é um registro, como a gente falou, cara, da amizade, da nossa história, das nossas composições, os arranjos e desse tempo vivido, compartilhado aí por todos nós aí. Aproveitar essa risada aqui do Oswaldo Amorim e vou dar um testemunho aqui também. Tem só 14 anos, pouco mais, que eu encontro o Oswaldo nas rádios, né, na AM, na FM, dentro da empresa. E eu nunca, com todos esses projetos, com a correria toda maluca, né, a gente está gravando essa entrevista, pessoal, para vocês terem uma ideia. O Espaço Arte ele vai ao ar às 3 da tarde, né, por volta de 3 da tarde. Só que a gente está gravando essa entrevista agora. Eu não engano meus ouvintes, todos sabem que as entrevistas estão sendo gravadas, Oswaldo. A gente está gravando essa entrevista ao 12:30. Eu não almocei, eu acho que o Oswaldo também não almoçou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, com todos os contextos, com a correria toda do dia a dia, com os 1000 projetos que o Oswaldo tem, com os 1000 projetos que a gente tem aqui para divulgar também, né, do outro lado, eu nunca vi o Oswaldo de cara fechada. Eu nunca vi o Oswaldo reclamar, e me chama muita atenção isso, viu, Oswaldo Amorim? Eu acho que isso explica um pouco ou muito do fato de você, aí eu retomo aquele papo da referência, né? De se tornar referência. Não é referência porque tá rindo o tempo todo, não é isso que eu quero dizer, claro, mas levar a vida com essa leveza, com esse bom humor que você consegue levar, cara. Por essas e outras você também tem a minha admiração por isso, irmão, cara. É um exemplo. Te agradeço aí, Giovanni. Prazeraço. Não, bicho, eu sou muito feliz no que eu faço. Então isso tem que refletir no meu jeito de ser, na minha música. No comportamento. Né? Eu sou. A música me realiza, e que bom que eu posso viver dela, né? Que eu consigo viver da música. Porque é uma tarefa árdua. O que é muito privilégio, né? Se tratando de Brasil, né? Você rodou o mundo inteiro. Lá fora. A situação. Vamos ficar só na música, né? Ver a situação do músico brasileiro ou do artista brasileiro, né? Que a gente ainda está muito longe da dignidade que a profissão tem lá fora em relação ao Brasil. A distância ainda é muito grande. Lá fora eles valorizam muito. O músico tem acesso a ter uma vida boa, ganha bem, tem remuneração, tem apoio do governo por estar promovendo arte, se dedicando. A gente sabe do gasto que é com equipamento, com material, tempo de estudo, é muita coisa. Então lá fora a gente tem muito mais valor, somos muito mais valorizados, não só a música em si, mas a própria música brasileira lá fora é muito mais valorizada que aqui dentro. As duas coisas, né? Muito louco. A gente recebendo o Oswaldo Amorim, Espaço ao Tempo é o nome do DVD que vai ser lançado nesta quarta, daqui a pouco, gente, 6 da tarde, na Escola de Música de Brasília, entrada franca, é só chegar. Como é que nosso ouvinte pode ter acesso, de repente quem não conseguir ir ao show, pode ter acesso ao DVD posteriormente, Oswaldo? A gente vai estar com um site, acho que já está pronto o site, que é o Espaço ao Tempo, tem também no Facebook, e lá pode entrar em contato, que a gente pode fazer, a gente vende, mas vai estar disponibilizado também nas mídias digitais. A gente vai disponibilizar ao mesmo tempo. Quem quiser adquirir fisicamente, entre em contato através do site ou do Facebook, e quem quiser baixar estará disponível nas mídias digitais. Tá certo. Oswaldo, então escolhe uma pra gente finalizar nosso papo. Vou escolher Belo Horizonte, que foi uma composição que eu fiz na época pensando nesse quarteto. Foi uma composição de 96 e que a gente tocou nesse show no Clube do Choro, Belo Horizonte.
Maravilha. Oswaldo Amorim, meu querido, muito obrigado pela visita. Vai almoçar. Vou nessa mesmo. Ainda tem que buscar as crianças agora 1 hora. Um grande abraço para a família desse quarteto, tá? Que só enobrece a música feita em Brasília. Vida longa para vocês. Voltem sempre, tá? Obrigado, Giovanni. Obrigado pelo espaço. Obrigado aos ouvintes aí. Espaço ao tempo, pessoal.